Bate-papo. Recebendo nesta manhã de quinta-feira aqui no estúdio da Rádio Independente, Mauro Rauch, do Inteligência, Conexão e Estratégia. Conversamos em Bom Retiro, feira importante que aconteceu, dança Bom Retiro, canta Bom Retiro, a feira lá demonstrando toda a pujança, toda a força da cidade, mas o Mauro vem falar também da viagem, da participação no fórum em Lisboa e dos assuntos importantes que ficam ao redor ali da Rota dos Açores. Mauro, como vai? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Moisés, bom dia, Aline, bom dia aos nossos ouvintes, espectadores, um prazer estar de volta aqui, né? Como eu brinco, é muito bom viajar, né? É muito bom, né, conhecer outros lugares, mas não tem como voltar para casa, né? Para o conforto e com o aconchego da casa, então já estamos aí de volta e bom ter esse espaço hoje aqui para a gente poder retratar um pouquinho, né, de tudo aquilo que a gente viveu lá no fórum, tudo que a gente viveu em Lisboa, Sintra, Nazaré, Fátima, né? Foi assim muito bacana ter e agora com outro olhar, né? Eu sempre ia com um olhar de turista, né? E agora fui um pouco com o olhar de empreendedor, de quem está tentando enxergar ali oportunidades. Então foi muito bacana essa nova visita com uma outra perspectiva para poder trazer para nós aqui no Vale, né? Principalmente para a Rota dos Açores, ideias e até percepções de que a gente precisa ter calma, tem que ter paciência, o processo não é tão rápido, né? O Fontana de vez em quando me cobra, né? Calma, que vai dar tudo certo. Então, acho que foi realmente uma viagem importante. Às vezes a gente aqui também faz isso, né? Qual é o prazo, qual é a expectativa? E às vezes não é assim tão exato. Mas a primeira pergunta, e talvez seja o começo do nosso bate-papo, é entender, Mauro, o que tu viu lá que na prática diz que aqui nós estamos no caminho certo. Ainda que nesse processo que às vezes não acontece tão rápido quanto a gente imaginava, mas vi lá, então isso significa que por aqui estamos indo no rumo, na direção correta. Não, acho que o primeiro ponto, né, Aline, importante é a gente ter o que está se fazendo hoje já com o apoio da Anturvales, que é a questão de diagnóstico, né? Ou seja, a gente conhecer os espaços que a gente tem, conhecer o patrimônio que a gente tem, perceber as limitações que a gente tem, porque isso também é um fator importante, né? E aí talvez um pouco por isso essa minha brincadeira da paciência. Mas, por outro lado, né, quando tu vai conversar com um dono de restaurante, de um pequeno café, né, o pessoal que tem lá o tuk-tuk, que faz aquele transporte, né, dos turistas pelos principais pontos, você percebe que não tem nada lá de excepcional que a gente não possa fazer aqui, né? Você vai entrar lá num casario antigo, que tem um pequeno bistrô, um pequeno café, eles têm as mesmas dificuldades. O prédio é antigo, tem limitações para tu fazer obra, né? Tem às vezes um fiozinho pendurado aqui, né? Tem uma janela com um cupinzinho ali, né? As mesas são simples, a gente não precisa achar que o turismo está associado a restaurantes sofisticados, a espaços, né, diferenciados. Não. Né, o turismo se forma ali, assim como tu tem um restaurante com uma boa comida feita ali por duas senhoras, onde a gente comeu um bacalhau, do lado você tem ali quem vende uma caneca, uma camiseta, um boné. Daqui a pouco você encontra um restaurante um pouco mais sofisticado. Claro que nós estamos falando de uma cidade que recebe milhões de turistas, né? Não dá para a gente fazer também essa comparação com hoje o nosso tamanho de turistas que a gente recebe, o volume de turistas que a gente recebe. Mas é possível. Né? As pessoas têm as mesmas dificuldades, as pessoas têm as mesmas queixas, né? As pessoas têm as mesmas reclamações das dificuldades que é você sobreviver ali da alimentação, sobreviver da bebida, sobreviver ali do artesanato. Então, isso mostra, né, que é desafiador, mas que é possível. As pessoas vivem do negócio, as pessoas são felizes com os negócios. Né, quando você conversa com o motorista do tuk-tuk, por exemplo, tem muitos brasileiros hoje lá também, né, que a gente percebe nessa parte de serviços, de Uber, enfim. O que eles dizem? Mauro, o turismo hoje é a oportunidade que nós temos de ter uma renda melhor. Porque, na verdade, a gente passa a se relacionar com as pessoas que vêm de fora e que vêm com uma predisposição de gastar um pouco mais, né, de pagar 5 euros a mais por um transporte, de pagar 10 euros a mais num prato de refeição, que a comunidade local, por vezes, não consegue, né? E até porque sai mais barato, todos nós sabemos, sai muito mais barato nós almoçarmos em casa do que almoçarmos num restaurante, né? Então, isso a gente percebe, então, que é viável, né? Olhando hoje lá para os prédios históricos em Bom Retiro, que a gente está começando a restauração, do projeto que a gente está executando lá
né, e desenhando para fazer toda a parte turística, né, eu tenho certeza que um bistrô, um café, lojas de artesanato, feira, né, tudo isso vai conviver e vai gerar oportunidade de renda, de negócios para muitas pessoas, inclusive para os moradores que estão ali ainda com as suas casas, né, tradicionais, ainda ali olhando com uma certa desconfiança, né, porque, na verdade, a oportunidade é o tempo que vai mostrar que ela existe. Se a gente tivesse que olhar para um cenário assim, a médio prazo, Mauro, a recuperação dos prédios antigos, dos prédios históricos, seria, nesse momento, o maior desafio? Não, eu até acho que esse não é o maior desafio, Moisés. Primeiro, porque é uma questão ali, é uma questão material e econômica, né? Então, se a gente tem a predisposição e os meios para fazer a restauração, ali é só uma questão temporal, ou seja, à medida que a gente está trabalhando, a gente está usando lá a mão de obra prisional, que também é um aspecto importante nesse processo de restauração. Então, esse não é o desafio maior. O desafio maior é a pergunta que as pessoas me fazem já, né? Mas, Mauro, o que você vai fazer quando esses prédios estiverem prontos? Né? Eu disse, olha, eu ainda não tenho uma clareza do que a gente vai fazer, né? Que tipo de serviço. O que eu tenho clareza é, nós temos que deixar tudo organizado, tudo planejado, tudo estruturado de forma a poder receber pessoas, né? E a partir do momento que a gente começar a receber as pessoas, aí a gente vai começar a perceber quais são as demandas e os serviços que elas têm necessidade. Então, claro, quando eu vou a todas essas cidades que eu tive a chance de ir agora, eu percebi quais são os serviços que as pessoas mais usam. Então, a gente está pensando num tuk-tuk, a gente está pensando ali num café, a gente está pensando num bistrô, né? A gente tem lá um prédio, o primeiro que a gente deve terminar lá, vão ter 9 salas disponíveis, então nós estamos pensando talvez num primeiro momento de disponibilizar gratuitamente essas salas por um ano, por exemplo, né? Porque aí essas pessoas vão passar a ocupar aquele espaço, com isso você começa a levar vida para aquele local, então um pequeno restaurante já sobrevive, um pequeno café já passa a ter clientela, e aí com o tempo, né, você cria o hábito das pessoas retornarem, né, para o centro histórico da cidade, cria o hábito das pessoas convidarem outras pessoas de outras cidades para irem lá, e esse trabalho que nós estamos fazendo aqui com vocês, enfim, com todos os veículos de comunicação, mostrando, né, que existe um potencial para ser trabalhado, a ser desenvolvido, né, nesse primeiro momento, mas olhando também para o horizonte, né? Nós vimos agora conversando, né, eu e o Nathaniel aqui, dizendo, ó, o Trem dos Vales agora é a grande sensação. Aí tu já vê Teutônia e Paverama falando que o trem tem que chegar lá, assim como Mussum, Guaporé, que o trem tem que chegar lá. E nós vimos falando, olha, nós temos, por exemplo, o Estrela está fazendo todo aquele investimento ali na antiga Polar, né? E então vai chegar no Porto. Bom Retiro hoje tem a barragem, tem o ponto lá de acesso para embarcações, então nós já podemos começar a pensar, quem sabe, mais ali na frente, numa integração de um transporte ferroviário para uma parte da rota e um transporte fluvial para outra. E eu dizia para ele, hoje nós temos lá o Porto do Mariante, né, que é antes de Taquari. Embaixo da ponte lá tem o Porto do Mariante e nós vamos estar... Aquele Porto do Mariante vai estar a 3 quilômetros do futuro farol da Luz, né? E dali você vai estar a ponto de chegar em Taquari. E quando você vai parar no Mariante, você já está a 15 quilômetros da Fenachim. Então, se a gente começar a olhar para todo este processo, né, então, Taquari, Bom Retiro, Fazenda Vila Nova, Venâncio, que não estão diretamente conectados, né, com a questão do trem, mas elas estão conectadas com a questão do rio, né? E a gente consegue, com um barco de baixo calado, né, daqui a pouco chegar até Arroio do Meio, a depender da dragagem, a depender dos canais que a gente tiver disponível. Então, se tu pensar isso no longo prazo, né, são processos integrativos dessas rotas turísticas todas que estão se formando aqui na região e que vão fortalecer também individualmente. Mas, claro, primeiro passo, vamos organizar a Rota dos Açores, vamos estruturar tudo, vamos atrair turistas, né, vamos fortalecer os laços lá. Nós tivemos na Embaixada de Portugal, tivemos contato com o pessoal da Embratur, que fica em Portugal e que atrai turistas para o Brasil. Ficou acertado com a Embaixada uma agenda, né, daqui a alguns meses com a própria TAP, né, porque a TAP tem uma queixa que ela faz à Embratur, né, porque os aviões saem de Porto Alegre lotados, mas não voltam para Porto Alegre lotados. Ou seja, então, nós estamos com um fluxo invertido do turismo hoje. Nós temos mais gente indo do que gente vindo. Então, existe um espaço aí, na medida que a rota se estrutura, e aí não só a Rota dos Açores, aí o Trem dos Vales, o Cristo, a Rota do Chimarrão, Rota Germânica, Pão e Vinho, ou seja, tudo que nós estamos construindo aqui precisa conversar,
né? E a Anturvales está fazendo esse trabalho, né? Então até já mencionei lá para a pessoa da Anturvales que quando fizermos essa reunião é importante que a Anturvales de novo capitanie isso, né? Para mostrar todos os potenciais. Eu não conheço todos os detalhes de todos os potenciais, mas a gente falou sobre tudo isso lá na embaixada, né? Tivemos na Casa dos Açores, também lá em Lisboa, também lá tivemos assim muita troca, né? Muito conhecimento. Recebemos muita informação que para a gente às vezes ela não é clara, né? Então, assim, uma coisa interessante, a hortênsia, embora ela seja uma planta que vem lá do Japão, né? da Ásia, hoje a hortênsia é a planta símbolo da Ilha dos Açores. E a hortênsia é uma planta muito recorrente, né? Para quem conhece aqui a Serra, né? Gramado, Canela, né? Nós aqui temos vários municípios que já investem também na hortênsia, ou seja, veja que tem uma série de conexões aqui que a gente nem sabe e que a gente pode usar elas todas, né? Como um caminho para tudo isso. Então, é desafiador, temos um trabalho longo pela frente. Preciso aqui, obviamente, fazer o convite para que outras pessoas que acreditam no turismo, né? Principalmente nos nossos municípios da Rota, acreditem, invistam, né? É o tipo de situação que não é... Nós hoje não estamos falando de investimentos altos, né? Porque nós estamos falando de patrimônios, muitos deles que foram afetados pelas enchentes, ou seja, que até nem teriam mais uma destinação efetiva de moradia, né? Tem que fazer uma série de adaptações para ele atender as questões do turismo. E eu tenho certeza que daqui 10 anos, né, nós vamos estar voltando aqui, né? E vamos estar falando de quanto valeu a pena, né? De quantas realidades de vidas e famílias a gente mudou por conta do turismo como uma nova atividade econômica, né? Então, acho que isso tudo é extremamente importante. Convidar os prefeitos, os vice-prefeitos, os vereadores, os secretários, os empreendedores para irem a Portugal. Acho que vale a pena, né? Ficamos acertados também. Em fevereiro acontece aquela grande feira de turismo em Lisboa. Esse ano o governo brasileiro, o governo do Rio Grande do Sul, inclusive, teve um stand diferenciado lá. Para ir lá para fazer um roadshow, para apresentar as nossas atividades, mostrar os nossos projetos, mostrar nossas ações, porque a gente só vai trazer pessoas se as pessoas souberem que a gente existe. Porque quando eu conversava com as pessoas do turismo, né, ou com as pessoas que a gente encontrava em restaurantes, no próprio Fórum de Lisboa, as pessoas ainda não sabem da existência do Cristo Protetor, né? Por quê? Porque o Cristo Protetor está muito ainda para nós. Nós falamos do Cristo, mas talvez nós falamos muito para nós mesmos, e isso a gente ainda precisa levar, né, para quem efetivamente pode trazer mais gente, trazer mais recursos, aumentar o tempo de permanência das pessoas aqui no Vale, que é uma das queixas, para a gente fazer, de fato, a transformação dessa realidade. Tem muita gente ainda, tem muito mundo para desbravar, né? A gente tem essa sensação que a gente já falou bastante para a gente mesmo. Mauro, antes de encerrar, a gente poderia seguir falando sobre isso bastante tempo, mas nós tivemos recente a feira em Bom Retiro. Qual a tua avaliação de tudo que a gente viveu por lá? Olha, eu acho que a feira foi um grande evento, né? Eu parabenizei o prefeito, o vice-prefeito, enfim, toda a equipe lá que trabalhou, né? Eu acho que o novo espaço, né, aquela área que foi adquirida pelo município, da antiga Calçados Reif, né, eu trabalhei lá durante 3 anos, então também havia para mim ali resgate de memória, né, foi uma grande aquisição, né, o espaço ficou muito bonito, né, ainda a prefeitura está anunciando aí outros investimentos, melhorias naquele espaço, e Bom Retiro eu diria que vai se enquadrar, né, talvez nas cidades com as melhores infraestruturas para eventos no Vale do Taquari, né. Então, eu diria assim, espaços para shows, para todo tipo de atividade, né? Se o município, principalmente eu acho que o município tem que também se associar com a iniciativa privada, nós temos planos talvez de levar aqui bom para esse espaço também no ano que vem, né? Eu tenho certeza que nós estamos aí diante de uma grande oportunidade que está conectada com o turismo, né? Então, eu acredito que no Dança Bom Retiro do ano que vem, no Canta Bom Retiro do ano que vem, né? Na Expofeira do ano que vem, grande parte do público que vai estar na feira já vai ter também a oportunidade de conhecer o centro histórico revitalizado, né, as estruturas que nós temos lá e quem sabe até com algumas atividades, né, do próprio dança, do próprio canta sendo realizados naquele espaço que a prefeitura está anunciando investimentos na restauração da escada, né, do pier. Então acho que tem aí estão de parabéns a administração, né, estão de parabéns a prefeitura por esse trabalho que foi feito para mim com muito sucesso, né, e que mobilizou aí pessoas. Queria só aproveitar, claro, aqui, me permitam, né, o fato triste, naturalmente, né, é a questão do acidente que nós tivemos lá na entrada de Bom Retiro e queria fazer um apelo aqui à CCR, porque eu vou a Porto Alegre praticamente toda semana. Quando você chega ali, passando o Tabaí,
né, ali na vendinha ali, você tem um radar de 60. Num lugar que hoje tem uma passarela que não tem nem travessia. Quando você chega em Nova Santa Rita, né, você tem lá também um radar de 60, ali onde estão acontecendo as obras de Nova Santa Rita, para quem vai para Porto Alegre. Né? Por que aqui nós não podíamos ter um radar dos dois lados, limitando a velocidade ali em 60 ou 80, né? Porque aqui eu não posso fazer julgamento, eu não vi o acidente. Né? Mas seguramente grande parte dos acidentes que acontecem ali são pelo descuido de quem está saindo da via e o excesso de velocidade de quem está passando na via. Né? Então, acho que ali é um desafio. Né? Nós perdemos 3 vidas, né? Uma criança de 11 anos que estava indo para se apresentar no Dança. Né? Então, acho que ali tem um desafio. Acho que a gente fala tanto aqui da CCR sobre as obras, duplicação, mas eu acho que, já que lá no contrato prevê que o túnel, o viaduto lá é só para 2033, mas que até lá, então, se colocasse ali 2 radares para fazer um controle de velocidade e diminuir, porque as vidas valem mais, né, do que alguma multa que alguém eventualmente possa levar ali por desatenção da sinalização. Então, eu também quero fazer esse registro, que é muito triste, né? Muito triste a gente viver isso naquele lugar. Tu sabes, Mauro, que ali se reduzir para 80 já vai ajudar muito, porque é convidativo ali, é um baixadão numa reta, as pessoas aceleram, passa de 100 tranquilo ali, me incluo, né? Quando eu passo ali, geralmente eu passo na média de 100 km por hora, ou talvez até um pouquinho mais, e daí para quem está cruzando, para quem está acessando a cidade, é um pepino, e foi exatamente o que aconteceu. Não, e nós temos o problema, ali teve a travessia para entrar em Bom Retiro, mas a travessia é muito mais grave. Eu, quando venho para cá, por exemplo, hoje de manhã, eu preciso sair e preciso atravessar 3 pistas para conseguir fazer o retorno. Né? Então, é impossível ali você passar rápido, porque as pessoas... Como é que você... enfim, eu não sou engenheiro de trânsito, nem engenheiro de tráfego, mas ali a experiência das mortes que já aconteceram, dos acidentes que não levaram, por sorte, a fatalidades maiores, exigem ali alguma providência da CCR. Mas, se me permite, eu queria aproveitar aqui, em 30 segundos, né? Trouxe aqui, então, para não sei onde é que está a nossa câmera. Aqui. Ali, né? Aqui, Então, aqui, na né? sua frente. Trouxemos aqui, né, uma camiseta falando já um pouco dos futuros prédios históricos. Né? Ah, Então, que bonito. Lindíssimo. vou passar essa aqui para o Moisés. Aqui, Opa, então, muito obrigado. olha aqui. Obrigado, Mauro. Passar aqui uma para a Aline também. Né? Temos aqui a Igreja do Morro, agora que a gente ganhamos a autorização do padre lá da comunidade para fazer a reforma da área externa da Igrejinha do Morro lá. Né? Obrigada, Mauro. E vou deixar esse aqui, Moisés e Aline, vocês entregam depois para o Alício, né? Claro. Essa parte aqui de Claro. um bonezinho aqui do Farol da Luz também. Que legal. Lindíssimo. Fica aqui para aqui, tá bom? Então, Que show. agradeço aí pela oportunidade. Muito obrigado e Obrigada, obrigado Mauro. pelo presente. Muito obrigada. Sempre uma baita pauta.